Vamos falar do cientista da reencarnação, Ian Stevenson, que é este senhor, o professor Dr. Ian Stevenson. Porque é que ele é considerado o cientista da reencarnação a nível mundial? Porque foi o homem que mais pesquisou a reencarnação no planeta Terra até o momento, durante mais tempo, com mais intensidade e com mais credibilidade pelo mundo fora, mesmo perante os seus pares que não concordavam com o seu ponto de vista, né? Ora, a reencarnação, na ótica espírita, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, é a volta da alma, né, ou do espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, né, que nada tem a ver com o corpo primeiro. Assim como quando nós temos um carro já muito antigo, a gente até queria conservar aquele carro, mas já não há peças. E então temos de vender o carro velho ou trocar por outro carro novo ou melhorzinho para podermos deslocarmos. Também o espírito é assim. Quando o carro físico já não há peças que resistam, já está mesmo danadinho de todos, para o espírito é uma liberdade enorme. Libertar-se, passa a redundância, desse carro velho, e é uma felicidade muito grande quando volta com um novo carro, com o corpo de um bebê para uma nova vida. Então, reencarnação é a ação de reencarnar, isto é, a ação de voltar a encarnar. Ultimamente, costumamos ver muito em livros e às vezes até pessoas a dizerem reencarne e o desencarne. Isso não existe. Os termos corretos são reencarnação e desencarnação, que é a ação de reencarnar e a ação de desencarnar. A reencarnação é uma crença de cerca de 2/3 da população mundial, em termos estatísticos, né? Mas não tem nada a ver com metempsicose. O que é metempsicose? É uma teoria segundo a qual, se nós nos portarmos mal, poderemos voltar a reencarnar num corpo de um animal, até rima, né? É uma tese que algumas correntes filosóficas defendem, mas que não faz sentido para nós espíritas, porque o espírito não retrograda, não anda para trás, pode estagnar pelo seu livre-arbítrio ou evoluir mais rapidamente ou menos rapidamente, né? Então, a reencarnação foi revelada pelos espíritos desde o passado longínquo. Nós pensamos que ela foi revelada só em 1857, quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos. Não, ela foi revelada muito antes. Nós vamos encontrar referências à reencarnação nas antigas religiões e filosofias do mundo, né? Como os Vedas, o brahmanismo, o druidismo, o budismo, o islamismo, entre os hebreus. Era um ensinamento esotérico, isto é, com S, um ensinamento para os sábios, enquanto para o povo havia um ensinamento esotérico com X, isto é, para fora, isto é, para dentro. Os sacerdotes ensinavam uma coisa e discutiam entre eles, e para o povo diziam outra um pouco diferente. E até no cristianismo foi difundida a reencarnação. Aliás, essa ideia da reencarnação apareceu na Índia, na Ásia, na Grécia, na Pérsia, o atual Irão, no Egito, na Roma, na Gália e entre os hebreus, né? E foi divulgada, foi defendida por várias personalidades, como Jesus, Sócrates, Platão, Orígenes, um dos pais da Igreja, Virgílio, Ovídio, Descartes, Immanuel Kant, pelos espíritos e muitos outros. Então, a reencarnação aparece na Bíblia de uma forma velada,
Mas no Novo Testamento ela está claramente expressa. Nós podemos encontrar muitas passagens que falam nitidamente da reencarnação, e é preciso uma imaginação muito grande para não encontrar ou para justificar de outra maneira. Bem, ao fim e ao cabo, a reencarnação é um pouco isto, não é? É o espírito que está aqui a tomar notas do seu trabalhinho que vai ter de fazer quando vier para a Terra, e ele vai ter de escolher um corpo. Temos aqui, é um corpo de alguém que vai reencarnar cego, uns brancos, outros mulatos, este sem uma perna, e pronto. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, só que esse termo não existia. Antigamente chamavam-lhe a ressurreição. Não se sabe bem quando é que o termo reencarnação apareceu. Foi um termo muito feliz. Mas antigamente eles acreditavam que a alma dos mortos podia voltar a nascer num novo corpo e chamavam a isso a ressurreição. Só que eles não sabiam como. Entretanto, o catolicismo adotou a palavra ressurreição, mais tarde, né? Mas com um significado diferente, que era o de voltar à vida um corpo físico que já estava morto ou mesmo desaparecido. Atualmente esta tese já está completamente desacreditada pela ciência, e os próprios católicos já dizem que não é assim, que a ressurreição há de se dar no momento da morte, quando a alma, esta foi uma explicação muito interessante que eu ouvi de um padre já há bastante tempo e que coincide com a ideia espírita. Eles dizem que a ressurreição dá-se no momento da morte, quando a alma vai animada de uma corporeidade energética. Olhem que interessante, não é? Aos poucos eles vão lá. Então, porquê é que esta ideia da reencarnação desapareceu? Se havia inicialmente. Ela desapareceu porque no segundo concílio de Constantinopla, o imperador Justiniano I, havia uma guerra muito grande entre os sacerdotes do Oriente e os do Ocidente. Havia uma é como agora, né? Havia uma luta de poder, né, dentro da Igreja, como há em todo lado, e então os padres da Igreja que eram favoráveis a Orígenes era um dos apologistas da ideia da possibilidade da reencarnação, né? Começaram a pô-lo de parte. E foi um concílio muito atribulado. Quem quiser estudar isto vai encontrar pormenores deliciosos, e há quem diga até que foi a própria esposa do imperador Justiniano I que o obrigou, o que é perfeitamente normal, porque ainda hoje as mulheres mandam nos homens, que o obrigou a acabar com este ensinamento, porque ela tinha sido prostituta, chefe de uma casa de prostituição. Era uma mulher com uns dotes físicos muito bonitos, muito grandes, e encantou-se de amores pelo imperador, e então, como ela tinha mandado matar todas as suas ex-colegas, para não ter referências, de acordo com a reencarnação, segundo consta, ela iria ter um karma muito pesado. E então ela achava que, acabando este ensinamento, ficaria livre desse encargo perante a divindade, não é? E então, os homens, como são uns bacocos, fazem tudo o que as mulheres querem, ou quase todos, assim foi. E a partir deste concílio, no meio daquelas guerras entre os padres do Oriente e do Ocidente, por outros motivos também, decidiu-se passar a adotar todo um conjunto de dogmas que ainda hoje fazem parte da Igreja Católica. Isto aconteceu em Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, e a reencarnação é um dos pontos básicos da doutrina espírita. Portanto, estes são os 5 pontos básicos, os 5 pilares da doutrina espírita. A existência de Deus, ou a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a imortalidade do espírito, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Hoje vamos ver o que é que o cientista da reencarnação tem a dizer relativamente àquilo que os espíritos disseram a Kardec em meados do século XIX.
Muitos outros cientistas, conforme podemos ver aqui, Hernani Guimarães Andrade no Brasil, Hemendra Nath Banerjee na Índia, Edith Fior nos Estados Unidos, Brian Weiss nos Estados Unidos, Maria Júlia Preto Pérez no Brasil, Maurice Netterton e Ellen Van Bach nos Estados Unidos e tantos outros, e ainda muitos outros cientistas e pesquisadores andam em busca de novas informações. Mas não houve nenhum que chegasse aos calcanhares do Dr. Ian Stevenson. Ele foi, de facto, ele era ele pesquisou essencialmente as crianças que se lembram de vidas anteriores. São estas 4 evidências, as 4 provas também, são provas da reencarnação, que são os meninos prodígio, a regressão de memória, as comunicações espirituais e as crianças que se lembram de vidas anteriores. Embora o Dr. Ian Stevenson se interessasse um pouco por, até inclusive, pelas experiências de quase morte, mas o seu trabalho de mais de 30 anos foi essencialmente em pesquisa científica em torno da reencarnação. Este senhor nasceu em 1918. Tivemos o privilégio de o ter cá em Portugal, num simpósio A Quem Além do Cérebro, organizado pela Fundação Bial, em 2002, na Casa do Médico, no Porto. Ele nasceu no Canadá e depois foi para os Estados Unidos. Ele era psiquiatra e, reparem, com 39 anos, chefiava o Departamento de Psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. E tinha uma carreira brilhante à sua frente, né? E a esposa criticava-o porque, como todas as esposas dignas desse nome, né? Criticava-o porque ele estava a deitar fora uma brilhante carreira por causa da sua mania da reencarnação. Até que ele descobriu um senhor, o inventor da máquina das fotocopiadoras, né? Aquilo que os brasileiros chamam de Xerox, um senhor muito rico, e então esse senhor tornou-se praticamente benemérito da Universidade de Virgínia, fez uma doação de $1 milhão de dólares, para o Departamento de Pesquisas do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia e $1 milhão para a pesquisa da reencarnação do Dr. Ian Stevenson, passado um tempo, já vamos ver. Ele começou a ver relatos de crianças que encontrava na imprensa, aquilo começou a interessá-lo, né? Até que ele fez um apanhado e de repente apercebeu-se que havia muitos casos, encontrou logo 44, sei lá, havia aqui coisas em comum, envolvia crianças de 2 a 4 anos de idade, as lembranças iam-se apagando por volta dos 8 anos e ele começou a ver, espera aí, isto é interessante do ponto de vista científico, né? E assim, em 1960, ele concorreu a um prémio da Sociedade Americana de Pesquisas Médicas e ganhou. Claro, foi à Índia, logo em 4 semanas encontrou 25 casos para investigar, né? E foi aí que apareceu o prémio Chester Carlson, o Sr. Carlson, que foi o inventor da máquina fotocopiadora e que foi de facto o grande financiador de toda essa sua pesquisa. Publicou um livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, que foi agora reeditado em português no Brasil, e deixou de dar consultas, deixou de lecionar para pesquisar, né? Contra a vontade da esposa. Reparem, ele com 39 anos era chefe do Departamento de Pesquisa e de Psiquiatria de uma das universidades mais conceituadas dos Estados Unidos. Então, o Dr. Ian Stevenson foi para a Índia, eu aqui não está por aqui, Birmânia andou por aqui também, Tailândia, Turquia, mais lá para aqui, Líbano, que nós agora já sabemos onde é, e a Síria, infelizmente, a África Ocidental, os Estados Unidos da América, a Europa e o Japão. Foi essencialmente um pouco por todo o mundo. Tem este primeiro livro, que foi um grande choque para a comunidade científica, e já vamos ver porquê mais à frente. 20 casos sugestivos de reencarnação,
onde ele compila aqui 20 casos bem pesquisados acerca de crianças que se lembravam de vidas anteriores. E esta é uma das obras que ainda não está traduzida para o português, que eu saiba, onde a reencarnação e a biologia se cruzam. Que são dois volumes que contêm cerca de 230 casos de crianças que têm marcas de nascença, as chamadas birthmarks em inglês, né? E que ele pesquisou a fundo e que vêm comprovar a realidade da reencarnação. Vemos aqui um caso deste moço com a orelha deformada, microtia, um rapaz turco, que disse lembrar-se de uma vida passada como um homem e que tinha sido atingido fatalmente no lado direito da cabeça por um tiro de pistola, né? Aqui vemos este rapaz com esta marca de nascença, um homem tailandês, tio paterno de uma criança a que ele se referiu como tendo sido morto por um golpe de faca pesada na cabeça. Vemos aqui o Dr. Ian Stevenson, juntamente com o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, no Brasil. Aqui vemos o engenheiro Hernani Guimarães Andrade e o Dr. Ian Stevenson. Eles, aliás, eram amigos e partilhavam conhecimentos e ideias, etc. Isto são algumas das monografias e dos livros editados. 10 casos na Índia, 12 casos no Líbano e na Turquia, 10 casos no Sri Lanka e 12 casos na Tailândia e no Burma. Outros livros que ainda não traduzidos, né? Novos estudos em xenoglossia. Xenoglossia é a capacidade que algumas pessoas têm de falar línguas que não conheceram nesta vida ainda, não tiveram contato com ela. Por exemplo, eu nunca aprendi chinês, se agora começasse a falar chinês, seria um caso de xenoglossia. Então, unlearned language, línguas não aprendidas. Ele fez um estudo científico nesta área e este livro já está traduzido para o português. Curiosamente, encontrei-o ontem à venda na Marinha Grande e foi uma alegria muito grande. Crianças que se lembram de vidas passadas, né? Uma questão de reencarnação. Temos aqui outra capa do mesmo livro, Crianças que se lembram de vidas passadas e a reencarnação e a biologia. Isto é, de facto, um livro fabuloso que certamente vai dar que falar. Temos um outro caso que também está traduzido para o português brasileiro, que são casos de reencarnação na Europa, porque muitas vezes as pessoas pensam que só acontecem em África ou nos países orientais. E outra capa do Reencarnação e Biologia, uma contribuição para a etiologia das marcas de nascença e dos defeitos à nascença. O Dr. Ian Stevenson deu esta entrevista à Notícias Magazine, uma revista que saía com o Jornal de Notícias e com o Diário de Notícias, aqui em Portugal, aos domingos, não sei se ainda sai, em 2002. Numa entrevista conjunta do jornalista Eugénio Pinto e do fotojornalista Jorge Gomes, que nós conhecemos, nosso amigo. É muito interessante o que ele diz. Ele tem 14 livros editados e diz nesta entrevista, este psiquiatra, que uma pessoa racional, se quiser, pode acreditar na reencarnação. Reparem que o Dr. Ian Stevenson, já desencarnado há poucos anos, nunca foi espírita, nunca conheceu o espiritismo. Provavelmente, se o tivesse estudado, se tivesse conhecido, teria ido mais além. Esperemos que o estude agora no mundo espiritual. Há aqui coisas interessantes. Diz ele, tivemos mais de 20 casos na Birmânia, atual Myanmar, em que crianças de tenra idade afirmavam ser antigos soldados japoneses da Segunda Grande Guerra, que ali morreram em combate, né? Curiosamente, essas crianças revelavam qualidades compatíveis com os japoneses. Trabalhavam duramente, queriam comer peixe e ovos crus, não gostavam da comida da Birmânia, achavam-na muito picante, rejeitavam viver no país e queriam voltar para o Japão. O que era um drama para os pais, não é? Que estranhavam estas tendências das crianças que teimavam em manter este comportamento. E então este psiquiatra foi pesquisar o porquê disto.
E vamos deixar aqui um caso, que é um caso estudado na Índia, do Gopal Gupta, que nasceu na Índia em 1956, com pais de uma casta média inferior, com pouca instrução, né? E nunca tinham reparado nada no seu filho, no Gopal. Como vocês sabem, na Índia existem várias castas e as castas não se misturam, né? E eles acreditam que, pertencendo, por exemplo, a uma casta, aos brahmanes, por hipótese, quando reencarnarem, voltam a reencarnar nessa casta, né? Eles não baixam de condição. Isso é que era bom que assim fosse, né? E então, com menos de 2 anos, num determinado episódio, o pai do menino Gopal pediu-lhe que ele retirasse da mesa um copo de um visitante, de um amigo que ali estava. E o miúdo, com 2 anos, respondeu furioso: não tocarei num copo, nesse copo, eu sou um Sharma. Os Sharmas eram membros da casta superior na Índia, os Brahmanes, né? Ele tinha lembranças de ter sido Brahman numa vida anterior. Ficou furioso, partiu alguns copos e o pai teve de o repreender, né? Depois o Gopal disse que tinha morado numa determinada cidade chamada Mathura, aqui a cerca de 160 km de Delhi. Disse o nome da empresa. Tinha uma empresa de produtos farmacêuticos chamada Sukh Shancharak. Disse possuir uma grande casa, criados, esposa, tinha 2 irmãos, tendo um deles morrido durante uma discussão. Ora, ele não pegara no copo porque um Brahman não toca em utensílios manipulados por um inferior, de uma casta inferior, né? Ninguém na sua família tinha vínculos com habitantes da cidade de Mathura. A mãe nunca o encorajou a falar sobre esse passado. O pai, para ele, era indiferente. Aquilo que ele dizia eram coisas, se calhar, da sua imaginação. E o Gopal falava aos seus amigos, né? E um lembrou-se de ter ouvido algo sobre um homicídio em Mathura que podia corresponder àquele que Gopal falara. Então, em 1964, por ocasião de uma festa religiosa, o pai foi a Mathura e procurou essa empresa de que ele tanto falava e explicou ao gerente as razões das suas perguntas. Olha, eu venho aqui porque o meu filho diz que foi dono desta empresa, etc, etc. E qual não é o espanto dele quando o gerente ficou impressionado e confirmou que em 1948 um dos 2 donos da sociedade, né, disparara contra o seu irmão, Shaktipal Sharma, que morrera em 48 devido aos ferimentos. A família de Sharma foi posta ao corrente, alguns deles foram logo a Delhi para ver Gopal e conversar, e convidaram-no para ir a Mathura. Ele foi. Durante a visita reconheceu pessoas, reconheceu lugares onde tinha vivido e trabalhado, mostrou-se ao corrente dos negócios da sociedade, da empresa. Lembrava-se como é que ele tinha tirado o dinheiro à esposa para dar ao irmão. Esperava, ao dar o dinheiro ao irmão, acalmá-lo, mas o irmão encolorizava-se facilmente e assim foi que morreu. E o homicídio foi, inclusive, comentado nas primeiras páginas dos jornais locais, o que auxiliou na investigação do Dr. Ian Stevenson. Ora bem, o comportamento de Gopal era de quê? De filho de gente rica, né? Recusava as tarefas da casa, recusava comer no recipiente utilizado por alguém da sua família, vejam bem. Aproveitava todas as ocasiões para fazer sentir que era superior, né? As reminiscências de uma vida anterior, né? A investigação deste caso começou em 65, na Índia, depois foi retomada em 69 e esteve em contacto com a família de Gopal até 1974, isto no caso do Dr. Ian Stevenson. Depois, em 65, Gopal não quis mais voltar a Mathura e passou a desligar-se, as famílias deixaram de se visitar e ele foi perdendo o seu feitio desdenhoso e foi-se adaptando à sua condição modesta da atual existência carnal. Agora põe-se a questão, o que é que isto poderá ser? Reparem o pormenor aonde Stevenson chegou. Ele considerou todas as hipóteses. Isto poderia ser uma fraude,
isto é, mas era estranho porque teria de haver uma conspiração muito bem elaborada por várias crianças que não sabiam dos dados uns dos outros. Podia ser criptomnésia, isto é, as pessoas acreditarem em algo que já tivessem ouvido falar ou já tivessem lido e que no seu consciente pensassem que aquilo era uma elaboração da sua própria mente. Ele despistou a telepatia com os vivos, isto é, será que as crianças leem as mentes das pessoas vivas, tinham conhecimento de factos e depois seria uma pseudo-lembrança, isto é, alguém que tivesse lido o jornal daquela notícia e a criança captou telepaticamente, leu a mente do outro. Portanto, ele pesquisou as causas, as possíveis explicações, aliás, as mais esquisitas possível. A retrocognição ou pré-cognição, isto é, a possibilidade da criança, por meio de uma faculdade extraordinária, ter acesso a informações do passado ou informações, inclusive, do futuro. Telepatia com os mortos. Um caso seria um caso de possessão em que a pessoa tivesse possuída pelo espírito do falecido e tivesse a dar informações de um espírito e não de ser da vida dela própria. E a última explicação era a reencarnação. As lembranças são o que parecem ser, recordações de factos de uma vida anterior da criança. Concluiu Stevenson que esta possibilidade era a única e a mais provável. É muito interessante, porque ele, nesta entrevista que deu à Notícias Magazine, diz que 500 dos casos que ele pesquisou foram estudados exaustivamente e não havia outra explicação a não ser que a reencarnação fosse uma realidade, não é? E o mais interessante, o que ele diz, foi que na Universidade da Virgínia, dizia ele, há quem pense que sou insensato por estar a gastar dinheiro nesta área de pesquisa. E o mais curioso é que ele nem era compreendido na Índia, nem era compreendido nos Estados Unidos. Porque na Índia ninguém percebia porque é que ele estava a gastar dinheiro em investigar uma coisa que toda a gente sabia que existia, que era a reencarnação. E nos Estados Unidos ninguém percebia como é que ele gastava dinheiro em investigar uma coisa que não era possível. O que é interessante, não é? O que é muito interessante como nós ainda atualmente repetimos padrões de comportamento do antigamente. Lembramos do Galileu Galilei, né? Do tempo do Galileu, do Giordano Bruno, né? Em que não era possível a Terra andar à volta do Sol, tinha de ser a Terra o centro do universo e o Sol andar à volta dele, né? E o Giordano Bruno foi queimadinho para o além. Que ele recusou, o Galileu aí foi mais esperto. No entanto, quando assinou o papelinho a dizer que não, disse baixinho, no entanto ela move-se, a Terra, né? E é impressionante como em pleno século XXI continuamos ainda tão atrasados. No entanto, antes de desencarnar, o Dr. Ian Stevenson dizia que o que mais o incomodava era a indiferença da comunidade científica em relação ao facto mais importante na humanidade depois da Revolução Industrial, que era a descoberta científica da reencarnação. E eu reafirmo, reparem que ele não era espírita, né? Dizia ele, está tudo registado em monografias, em revistas, livros. Há pessoas que continuam a investigar esta área, que são sucessores dele, como o Dr. Jim Tucker, um pedopsiquiatra e outros. São pessoas competentes que sabem estudar este tipo de fenómeno com todo o rigor e seriedade. É encorajador saber isso. Então, estas são duas das suas afirmações. Uma para uma revista científica francesa, sim, a reencarnação é uma realidade. E outra para a Notícias Magazine, em 2 de junho de 2002 em Portugal. Uma pessoa racional, se quiser, pode acreditar na reencarnação com base em provas. Quem diz isto é uma pessoa que não é espírita. E eu realço isso. Um dos seus continuadores foi, curiosamente, Tom Schroeder, um jornalista que tem este livro traduzido para o português, Almas Antigas.
Tom Schroeder foi editor do Washington Post e ele acompanhou Ian Stevenson durante várias pesquisas e verificou o rigor e a veracidade do seu trabalho. Então, amigos, a chave para decifrar os enigmas da vida é a reencarnação. Se não fosse a reencarnação, como poderíamos acreditar que existe Deus? O Deus seria um crápula. Se não houvesse a reencarnação, se houvesse uma vida, como explicar que o Deus, a bondade absoluta, com todas as características ao infinito em bondade, em generosidade, em poder, em amor, em tudo, como é que se explica que esse Deus permita que uns nasçam no Ocidente, outros no Oriente, uns em África a morrer à fome, outros no Ocidente com comida a mais? Como é que se explica que o nosso vizinho do lado morra aos 12, 13 anos com um cancro, com uma leucemia, e o do lado esquerdo morra aos 90 e tal anos sem cancro nenhum? Como é que se explica a dissemelhança de oportunidades? Como é que se explica que uns nasçam sãos e outros nasçam com deficiências congénitas e altamente limitativas, se não houvesse a reencarnação? Já não é preciso termos provas científicas que elas existem, mas basta analisarmos sobre o ponto de vista racional. Se Deus de facto existe, se Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas existe, Ele tem de pelo menos ser igual a nós. Se nós temos 2, 3 filhos e procuramos dar as mesmas oportunidades a eles, para que amanhã não nos acusem de termos dado preferência a uns em relação a outros, então será que Deus, sendo o Pai de toda a sua criação, não fará o mesmo que nós, seres pouco evoluídos, fazemos? Certamente que faria. Então, se Deus não faz isso, porque somos todos diferentes, uns sofrem mais do que outros, uns são mais felizes do que outros, onde estará a causa? E nós vamos encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, causas atuais e causas anteriores das aflições. E os Espíritos dizem lá, quando tiverdes um problema e não encontrares a causa nesta vida, é porque ela está numa vida anterior. E isso está no Evangelho, no Novo Testamento. Então, através da reencarnação, desfazem-se muitos preconceitos. Quando o Dr. Ian Stevenson foi entrevistado, e eu vou-me já calar, ele dizia que o que o mais incomodava é que esta descoberta era muito mais importante no ponto de vista dele do que a própria Revolução Industrial. Dizia ele, quando as pessoas interiorizassem o conceito da reencarnação e tivessem essa consciência, tudo mudaria na Terra. E de facto é verdade. Quem é que vai voltar a matar alguém sabendo que vai reencarnar novamente, vai ser responsabilizado por isso? Quem é que vai roubar alguém, né, sendo governante ou não, ou comerciante, prejudicar alguém, roubar, ludibriar alguém numa partilha de bens, sabendo que é responsável por isso e vai ter de responder por isso, positiva e negativamente, claro, pelos nossos atos, né? Qual é o industrial que vai poluir o rio com a sua suinicultura, sabendo que vai ter de reencarnar e vai encontrar o rio poluído como o deixou? Ele vai pensar assim, se calhar é melhor gastar uns milhares numa mini etar para não poluir o rio. Então toda a consciência do ser humano muda quando se tem consciência de que a vida continua e de quando voltamos somos o somatório de tudo aquilo que fizermos hoje aqui na Terra e depois no mundo espiritual. E assim desfazem-se os preconceitos raciais. Já não há brancos, não há pretos, não há mulatos, a não ser na cor. Aliás, com a descoberta do genoma deixou de haver raças. Antigamente havia a raça negra, a raça branca, isso agora é uma heresia científica. Agora não há raças, não sei se sabiam. Somos todos da mesma raça. E é curioso que isso vem de encontro à ideia espírita.
Agora, há corpos com cores diferentes de acordo com a zona do globo onde eles vivem por causa da melanina, né, que é necessária para proteger a pele. Né? Uns são mais negros, outros são menos negros, uns são mais branquinhos. O corpo adapta-se às condições atmosféricas da zona onde vive. No entanto, com a reencarnação, isto acaba. Segundo os espíritos dizem, Nelson Mandela foi um dos colonizadores que implementou o apartheid na África do Sul e pediu para vir com esta reencarnação no povo que ele próprio escravizou, como negro. Foi preso, esteve preso durante muito tempo, né? E veio dar uma lição enorme à humanidade. Ele podia sair da cadeia e incentivar a violência, ser vingativo, mas não, diz assim, não, quero paz, África do Sul para todos, para brancos e para negros. E foi um outro Gandhi que nós tivemos na Terra, que nos deixou aqui uma mensagem e cumpriu bem a sua missão na Terra, né? Com a reencarnação acabam também as diferenças de ordem sexual, a supremacia masculina, a supremacia feminina, porque sabemos que, como há bocado víamos lá naquele cartoon do cabide, que quando o espírito volta, ele pega num corpo, entre aspas, ele traz o corpo, a vestimenta carnal que ele precisa para evoluir. Pode ser homem, pode ser mulher, de acordo com as suas necessidades evolutivas. Reparem, Chico Xavier teve várias reencarnações como mulher. Nesta última, ele veio como homem. Não poderia vir como mulher. Porque qual era a mulher que seria levada a sério no Brasil em 1900 e pouco, quando ele nasceu? Então ele teve necessidade de reencarnar como homem para ser aceito pela sociedade. E mesmo assim foi muito difícil. A nobre missão que ele trouxe de divulgar o espiritismo. Acabam também as diferenças sociais. Quando olhamos para uma pessoa, para um sem-abrigo, quem será aquele indivíduo que ali está? Provavelmente foi um político, sei lá, que andou nos palácios das fortunas de outrora e que agora vem numa vida miserável, com um grande complexo de culpa. Ou um empresário, ou alguém que jogou na bolsa, ou alguém que roubou muita gente, nós não sabemos. Porque o grande problema, Deus não é vingativo. O grande problema é o nosso complexo de culpa. Quando nós chegamos ao mundo espiritual e temos a consciência pesada, nós sofremos o remorso e o complexo de culpa. E se não nos libertamos do complexo de culpa, reencarnamos com graves limitações, né? Então nós, ao entendermos que aquele indivíduo que é considerado um pária da sociedade, ou que é considerado um indivíduo marginal ou marginalizado, pode ter sido nosso pai, pode ter sido presidente da Câmara, pode ter sido professor, pode ter sido agricultor, pode amanhã vir a ser nosso pai, e começamos a ter uma noção de ligação universal. Relembrando aquelas palavras de Jesus, né? Quando lhe disseram, olha, a tua mãe e os teus irmãos andam à tua procura, estão preocupados. Quem é a minha mãe e os meus irmãos? Ele deu uma noção de universalidade, né? A minha mãe e os meus irmãos é aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, dizia ele. E por último, acabam também as diferenças nacionais. Aquelas lutas de xenofobia, né, entre iraquianos e iranianos, entre portugueses e espanhóis, como antigamente era, e os portugueses ganharam sempre, ou quase sempre, mas ficaram só com um bocadinho de terra. Nós nunca fomos bons para o negócio. E ainda hoje não somos. Mas acaba-se isso, porque nós sabemos, quando formos vestir o fatozinho da reencarnação, eu posso nascer no Afeganistão, em Angola, no Quirguistão, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, seja lá onde for, que seja necessário para a minha evolução. Os preconceitos religiosos também se acabam. Qual é a religião que é melhor que outra? Uma religião é boa quando leva ao bem. Uma religião é má quando leva ao mal. Então nós começamos a ver que não faz sentido isto.
Não faz sentido haver religiões, faz sentido haver, sim, religiosidade, espiritualidade, aquela ligação do ser humano com o divino. E o respeito pela natureza, pela ecologia. Há quem aponte Francisco de Assis como o primeiro ecologista do planeta Terra. Mas a doutrina espírita é essencialmente ecológica. E quando nós olhamos para aquele livro, Conduta Espírita, do André Luiz, ditado pelo médium Francisco Cândido Xavier, na década de 40, Conduta Espírita, como é que o espírita se deve comportar? Parecem coisas absolutamente banais, quando ele diz que se deve ter cuidado com a natureza, não deitar coisas para o chão, etc. Ainda hoje, nós conseguimos mandar sondas para Marte, conseguimos aterrar um robô num pedaço de pedra, estava a faltar o termo, num meteoro, um meteorito, conseguimos aterrar lá, é uma coisa fantástica. Algo inimaginável que o homem nunca conseguiu fazer. Uma das sondas que já percorreu todo o nosso sistema solar, já saiu do nosso sistema solar, já lhe perdemos o contacto, perdemos-lhe o rastro. Nós conseguimos fazer essas coisas todas e ainda cuspimos para o chão, ainda deitamos papéis para o chão derrubados, ou o papel das Sandes, ou qualquer coisa. Ainda discutimos uns com os outros. Nós não sabemos falar uns com os outros, gritamos. Tanta coisa, não é? O respeito pela natureza. Quantos de nós às vezes não vêem ali aqueles amores perfeitos que a Câmara Municipal põe para enfeitar a nossa cidade? E a gente vai lá pela calada da noite e rouba para levar para o nosso vasozinho. Aquilo é de todos. A casa é de todos. Né? Há tempos vi um miúdo a cuspir para o chão e disse, isso faz. Ele quase que me queria bater, um ganapo de 12 anos. Olá, pá, olha que eu tenho idade para ser teu pai, eu dou-te um estalo. E eu, alto lá. Entretanto, vem um senhor com 80 anos, passa por nós, ali à nossa beira, parece que foi de propósito. E o miúdo ficou a olhar para mim, e eu fiquei a olhar para ele, e eu fui-me embora. Né? E foi cada um para o seu lado, o miúdo para ali, eu para ali, e o senhor idoso para lá. É a nossa casa, o planeta Terra é a nossa casa. Nós não fazemos isso dentro da nossa microcasa, da nossa habitação. Não cuspimos no chão da sala, da cozinha, mas na rua cuspimos. Nós não deitamos papéis para o chão, cascas de banana, na nossa casa, na cozinha, na casa de banho, no quarto, mas na rua deitamos. Porquê? Em pleno século XXI, cidadãos civilizados de um país do primeiro mundo, de Portugal. Então, companheiros, para terminar, a área da reencarnação vem-nos dar outro alento à vida, principalmente quando ela aparecer um pouco mais dorida, sofrida, quando aparece a bênção da dor que nos convida ao amor, porque outrora nós insistimos no desamor, né? A reencarnação é de facto o grande consolo para o nosso coração. Quando nós pensarmos que eu já não tenho saída, que isto não tem solução, que eu sou vítima da ingratidão, vamos pensar na bênção da reencarnação. Eu agora posso chorar, posso amargar, mas amanhã, outro dia, noutra vida, eu vou me alegrar. Vamos pensar nisso. Não é crença, não é fé. São factos científicos que este grande homem pesquisou, que agora outros estão a tentar replicar e aumentar os seus estudos. Allan Kardec, em 1857, dizia na Gênese, capítulo 1, item 55, mais ou menos por estas, não vou ler, mas mais ou menos por estas palavras: no dia em que a ciência oficial descobrir que um ponto da doutrina espírita está errado, abandoná-lo-emos e seguiremos a ciência oficial. E cerca de 155 anos depois, o Dr. Ian Stevenson vem dizer aquilo que os espíritos tinham confirmado a Allan Kardec, 155 anos antes. Uma pessoa racional, se quiser, pode acreditar na reencarnação com base em provas.
E nos centros espíritas, através das reuniões mediúnicas, e agora estamos mesmo a terminar, os espíritos voltam, as pessoas voltam para contar os seus casos. E nós pegamos num caso do livro Histórias que os Espíritos Contaram, o volume 1, um caso, uma história de vida que o Espírito Poeta Alegre nos trouxe e que diz assim: vá de retro, Satanás, não existe reencarnação. Deixa lá, ora por ele, não entres em discussão. O católico é apologista da unicidade das vidas, desconhece a reencarnação com chegadas e partidas. O Manel poderoso liderava o país, pensando ser imortal, esmurrou muito o nariz. Dona Leónia, esplendorosa, geria famoso bordel, tinha clientela famosa, do doutor ao coronel. O senhor António, comerciante, só pensava nos tostões. Quando o pobre pedia fiado, enxutava-o aos encontrões. Sempre foi assim na vida em todas as profissões, onde homens e mulheres viveram de ilusões. Após falecerem, todos eles, estarrecidos, descobriram a imortalidade, ficando mais esclarecidos. Que fazer, meu Deus, para o exagero reparar? Volta à terra, Manel. A solução, reencarnar. Que fazer, meu Deus? Dizia Leónia a delirar. Tem calma, irmã. A solução, reencarnar. Que fazer, meu Deus? Com quem me acusar? António, amigo. A solução, reencarnar. A vida é um contínuo entre planos existenciais, para que amanhã evoluas com aquisições espirituais. E pronto, esta é a nossa bibliografia, o Livro dos Espíritos, Almas Antigas, Tom Schroeder, Histórias que os Espíritos Contaram, volume 1, 20 casos sugestivos da reencarnação, onde a reencarnação e a biologia se tocam, e a entrevista na Notícias Magazine. E obrigado pela vossa atenção.